Boa tarde, galera. Meu nome é Gabriel Mados, eu sou do GET da Engenharia Computacional. A gente vai começar agora a nossa aula 7 do curso do MATCHAP Inventor. Recapitulando então as listas. As listas são estruturas que nós utilizamos para guardar informações. Com elas, nós podemos utilizar os dados armazenados dentro delas e interagir com eles, muito provavelmente utilizando loops para isso. Na ideia ao lado que nós utilizamos, nós guardamos uma lista de convidados e uma lista da mesa que cada convidado vai estar sentado. Com isso, nós podemos acessar essas informações e interagir de diversas maneiras. No nosso exercício passado, nós fizemos uma lista contendo títulos de filmes variados e fizemos uma interação entre essa lista para saber se um determinado título estava contido ou não na nossa lista. Como podemos ver no slide seguinte, analisar a estrutura que foi criada para criarmos essa lista e para fazermos as interações sobre os itens armazenados dentro dela. Começando a nossa nova atividade, nós vamos estudar agora sobre os sensores. Os sensores são dispositivos que são utilizados para detectar estímulos físicos do ambiente através dos nossos aparelhos, como tablets e smartphones. Eles servem para que a gente consiga interagir com esses aparelhos, coletando os dados do meio físico, do meio real, e transformar isso em informações a serem utilizadas das mais diversas maneiras. E como os sensores funcionam? Basicamente, eles são utilizados para coletar informações como localização, tempo passado, posição do aparelho, áudio, imagem e muitas outras informações. A maioria dos nossos aparelhos telefônicos possui esses sensores, como o acelerômetro, o barômetro, giroscópio, iluminação e etc. E quais são os sensores mais utilizados no mundo dos jogos? Nós vamos apresentar eles para vocês agora. O primeiro que a gente está trazendo aqui para vocês é o acelerômetro. O acelerômetro ele serve para a gente detectar movimentações dos nossos aparelhos em relação aos eixos cardinais, sejam eles o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Com isso, o aparelho é possível detectar as nossas movimentações que o aparelho faz quando ele muda a sua velocidade. Então, se a gente pega o telefone e a gente movimenta ele para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, o aparelho consegue detectar essas mudanças de posição do aparelho. Transformam esses dados a serem tratados depois pelo nosso celular. Essas acelerações são medidas em metros por segundo ao quadrado. Esse sensor ele está muito integrado também com o giroscópio. O giroscópio é um sensor presente no nosso aparelho que serve para medir a angulação que o nosso dispositivo está disposto naquele momento. Então, quando a gente pega o nosso telefone e a gente gira ele em relação a qualquer um desses eixos, o nosso celular é capaz de detectar essa movimentação e também transformar isso em dados a serem tratados pelo software do celular, do tablet ou etc. Esses sensores estão muito presentes em alguns jogos que a gente conhece, sejam eles o Temple Run, o Asphalt 8 Airborne e o Rolling Sky. Todos esses aplicativos e jogos, eles utilizam esses sensores para que a gente consiga movimentar, seja o nosso personagem no jogo, no exemplo do Temple Run, seja o nosso carro no Asphalt 8, ou seja uma bolinha que tem que desviar por obstáculos, que é o caso do Rolling Sky. Um outro sensor muito importante presente nos nossos smartphones é o pedômetro. O pedômetro ele é utilizado para medir quantos passos foram dados a uma pessoa desde que ele foi ativado. Com isso, o pedômetro é possível calcular a distância viajada em metros, porém sem levar em consideração o trajeto que a pessoa percorreu. Então, o pedômetro ele serve basicamente para ele detectar movimentações que o usuário faz enquanto ele está portando o aparelho e, com isso, transformar isso em dados, muito utilizados em aplicativos de saúde, como mostrado a seguir. Devido a essa funcionalidade, ele é possível ser utilizado para detectar movimentações que podem ser interpretadas como atividades físicas, que é muito utilizado em aplicativos como o Samsung Health e o Steps App. O Samsung Health utiliza o pedômetro para pegar insights muito valiosos, como calorias gastas, número de passos dados, distância percorrida, e combinar isso com outros dados, como frequência cardíaca, e com isso montar um relatório muito detalhado sobre uma atividade física que o seu usuário possa estar desenvolvendo. Já o Steps App ele está muito mais interessado em calcular puramente o número de passos que foram dados. Com isso, ele consegue fazer uma média, junto com outros dados inseridos no aplicativo, de quantas calorias o nosso usuário gastou naquela distância que ele percorreu e assim por diante. O outro sensor que é muito presente nos nossos aparelhos é a localização. A localização ela utiliza o GPS, que é o localizador que permite identificar a posição que o nosso aparelho está em relação ao espaço ou ao globo terrestre. Esse GPS, esse localizador, ele nos devolve a longitude, a latitude, a altitude e também a velocidade daquele endereço. Essa informação ela pode ser muito utilizada de diversas maneiras, integradas a diversos aplicativos para não dar dados bem valiosos. Exemplos de vários aplicativos que utilizam a localização, que são muito presentes no nosso cotidiano, é o Uber, o Google Maps e também o Foursquare. O Uber, como muitos conhecem, é um aplicativo de transporte. Quando a gente disponibiliza a nossa localização para o Uber, ele é capaz de detectar um veículo mais próximo que a gente que vai poder realizar a nossa viagem.
Então a gente disponibiliza o nosso local de partida, o nosso local de chegada. Ele vai utilizar, então, a localização dos motoristas mais dispostos perto da nossa localização e propor a viagem que vai nos levar até o nosso destino. Já o Google Maps também utiliza a localização. Ele é um aplicativo que utiliza mapas e com ele a gente pode traçar melhores rotas, visitar locais através da sua localização e nos dispor, utilizando de outros aplicativos e sensores, como a câmera do nosso celular, por exemplo, para visualizar o terreno e a localidade de uma disposição que a gente escolher dentro do aplicativo. O Foursquare é um outro aplicativo não tão conhecido como nossos anteriores, porém muito interessante. Através dele, quando a gente disponibiliza a nossa localização, ele nos dá recomendações de locais para nós realizarmos atividades, como restaurantes, cinemas, atrações e etc. Muito interessante também o uso do localizador para esse aplicativo. Um outro sensor muito importante, presente em quase todos os outros dispositivos, como smartphones e tablets, é o temporizador. O temporizador ele é baseado no relógio do nosso celular. Qual isso? Ele pode ser utilizado para medir o tempo, em segundos, milissegundos e etc., e fazer timers, fazer cálculo de períodos de tempo decorridos e assim por diante. Esse temporizador ele é muito utilizado em vários jogos, que a gente nem pode, muitas vezes, prestar atenção neles. Por exemplo, nós temos o jogo Plants vs Zombies. Nele, nós temos um tempo em que a invasão dos zumbis à nossa horta acontece. Se a gente não derrotar os nossos inimigos dentro desse tempo pré-estipulado, nós perdemos a partida. Esse tempo ele é medido através do temporizador. Um outro jogo muito relevante e muito famoso é o Candy Crush. No Candy Crush, nós também temos um tempo para a gente realizar combinações entre peças dentro do nosso tabuleiro que foi disponibilizado para a gente consiga fazer o maior número de combinações possíveis e as mais difíceis para ganhar pontos antes que aquele tempo acabe. Um outro aplicativo também, que é muito utilizado para pessoas que estão querendo fazer estudos mais personalizados, é o Pomofocus. O Pomofocus utiliza a filosofia do Pomodoro, em que a gente pode setar períodos de tempo específicos, como 30 minutos, 20 minutos ou até mesmo 1 hora, para a gente realizar algumas atividades, seja atividades de estudo, atividades físicas ou cozinha e etc. Outros sensores muito importantes presentes nos nossos aparelhos são a iluminação, que detecta a intensidade da luz, a temperatura, que detecta a temperatura ambiente, a distância, que calcula a distância entre o aparelho e um objeto, muito geralmente em centímetros, e também a orientação, que calcula a orientação do celular para saber se ele está apontado para a direção norte, sul, leste ou oeste. Todos esses sensores e outros mais que não foram falados aqui são muito importantes para montar todo o arquétipo, toda a estrutura dos nossos aparelhos e serem utilizados para os mais diversos motivos, sejam os nossos jogos, que é o nosso motivo das nossas aulas, ou sejam aplicativos, etc. A nossa próxima atividade é a atividade de Pokémon. Pokémon GO foi um aplicativo lançado com muitas expectativas e com certeza ele atendeu tudo que os nossos usuários pretendiam. Com ele, foi possível nos imergir dentro do universo Pokémon, onde através do nosso celular e da nossa câmera, nós poderíamos andar nos nossos bairros, nas nossas cidades e caçar aqueles monstrinhos tão famosos e conhecidos pela gente. Então a gente vai propor uma atividade para vocês. Como vocês muito provavelmente sabem, Pokémon GO é um aplicativo que utiliza diversos sensores. Com isso, nós queremos que vocês se organizem em grupos e discutam quais são todos os sensores que são utilizados dentro do aplicativo Pokémon. Podem ser tanto os sensores que nós apresentamos para vocês, quanto os outros sensores de conhecimento que vocês adquiram. Após isso, nós queremos que vocês apresentem os sensores identificados e descreva cada um deles e mostrar como que eles contribuem para a imersão do jogo e para a experiência do usuário. Agora, nós queremos que vocês se organizem em grupos. Cada grupo vai pesquisar, discutir e identificar quais são os sensores empregados no jogo. Apresente esses sensores identificados e também descreva como cada um contribuiu para aumentar a imersão do jogador ao jogar o Pokémon GO. Nós sabemos que o Pokémon GO utiliza diversos sensores para aumentar a imersão do jogador e a realidade da sua aplicação. Com isso, nós queremos que vocês identifiquem quais são o maior número de sensores utilizados no jogo, para entendermos quais são as suas funcionalidades, como eles são empregados no jogo e como que eles aumentam a nossa inserção naquele mundo recriado pelo Pokémon GO. Na próxima aula, nós vamos apresentar para vocês a parte prática dos sensores. Vocês vão ser apresentados a essa barra de sensores, onde nós possuímos todos os sensores empregados dentro do MATLAB Inventor, e com isso vocês vão conseguir utilizar todos os nossos conhecimentos desenvolvidos até então nas aplicações dos jogos que vocês vão desenvolver. Até a próxima aula!